como jovem ali, o que é que você estudava, lia, o que é que buscava, gostava do colégio, não gostava? Como que era a tua rotina intelectual ou com os amigos? Como que era a tua vida no Rio? Cara, era uma vida bem tranquila. A gente morava numa rua, né? Minha mãe continuou morando lá, que era uma rua fechada, então eu sempre brinquei muito na rua. Eu sinto falta hoje, eu vejo essa adolescência hoje em dia, né? É verdade. Eu vejo, por exemplo, a minha filha tem 3 aninhos, né? Eu não sei como é que vai ser ela na adolescência dela. Hoje em dia é tudo muito celular e rede social e aquela coisa toda, né? E eu sempre tive essa oportunidade de ter uma turma na rua e brincar na rua e inventava brincadeiras e tal. Lá em casa era meio que um point assim, de encontro também, então todo mundo ia lá pra lá, a gente brincava, inventava vários jogos e tal. E na minha formação acadêmica e faculdade também discorreu de forma natural, assim. Sempre fui bom aluno, né? Não ficava de Você fez o recuperação quê? assim. No início, eu fiz, na época, lá no Rio de Janeiro, tem o Colégio Pedro II e tem o Colégio Cefet, né? São 2 colégios federais. Ensino técnico. Eu passei para os dois e eu fazia os dois, assim. Então, eu fazia segurança do trabalho no Cefet. Certo. Eu sou técnico de segurança do trabalho, me formei nisso. E fazia o ensino médio no Pedro II, assim. Comecei a trabalhar desde cedo, desde os 17. E aí, comecei a trabalhar com segurança do trabalho. Visitava a obra, rodava o Rio de Janeiro inteiro. E queria seguir na carreira de segurança ali. Eu abri uma consultoria com um colega meu, né? Depois não deu certo, a gente fechou. Mas eu entrei, estudei, né? Fiz o cursinho pré-vestibular, porque eu já estava no mercado de trabalho há um tempo. Foi a melhor coisa que eu fiz, entrar logo cedo para o mercado de trabalho. Você aprende a engolir sapo desde cedo, né? Tomadura do patrão, a responsabilidade, aquela coisa toda. Eu fiz o cursinho, aí fiz o Enem, aquela coisa toda. Passei para Rural, no Rio de Janeiro, para fazer engenharia agrícola e ambiental. Eu queria fazer engenharia, seria engenharia de qualquer coisa, porque não tem a pós em segurança. Entendi. Então, não tem engenharia de segurança do trabalho, teria que ser uma pós. Aí eu ia fazer uma pós depois para seguir a carreira. Cara, no meio do curso, eu entro para uma empresa júnior lá, começo a trabalhar na parte de marketing. Eu não mexi em Photoshop, não mexi em nada disso. Só que eu entro lá, comecei a fazer umas artes para eles gostaram. Eu sempre fui muito da parte artística, eu tocava violão, eu fazia dança, sabe? Tipo, eu sempre gostei Olha, pessoal, disso. Vamos lembrar, pedir pra ele dançar hoje aqui. Pra nós. Em cima da mesa, inclusive. Brincadeira, Pelo amor de brincadeira. Você gostou de tocar, de dançar Isso, e tal? eu sempre curti desenho, eu sempre desenhei muito, a influência do meu pai e tal. E aí eu falei, cara, eu tô gostando de fazer isso aqui. E eu já tava ficando, eu reprovava em cálculo 1, aí passava em cálculo 1. Eu reprovava em cálculo 2, eu falei, cara, isso não é pra mim. E aí na época eu tava fazendo essa consultoria e eu pedi para um casal de amigos meus fazer a logo da minha empresa lá. Só que eu adorei o processo. E eu fui o cliente chato, porque eu falei, cara, você pode botar 2 centímetros para cá, bota um brilhinho aqui, bota não sei o que e tal. E eu falei, cara, eu adorei esse processo, como é que faz esse negócio? Isso aqui é design gráfico. Aí, cara, na época eu morava com a minha mãe, né? Eu falei, mãe, quero largar tudo e fazer design gráfico. Ela falou, tá bom, meu filho, você pode... Porque eu já tinha feito cursinho pré-veste, estava numa federal, já estava com tudo. E era em Seropédica, né? Então, é 70 quilômetros do Rio, já morava lá, uma kitnet lá, entendeu? E aí eu tinha que parar tudo para começar do zero uma outra coisa. Ela falou, tudo bem, mas você não vai... Desde que você não saia para ficar no escuro aí, sem fazer nada. Aí, tá certo, eu resolvi tudo, fui fazendo uma particular design, né? E era um tecnólogo, então era 2 anos assim, né? Comecei já a entrar no mercado de trabalho. Logo que eu me formei, já corri atrás, eu fiz uma entrevista de emprego dia 31 de dezembro, a Réveillon. Nossa. E comecei a trabalhar dia 2 de janeiro. Nossa, imagina uma entrevista. Eu tinha acabado de me formar, aí eu falei, cara, quando você pode vir? Eu posso ir amanhã. Tipo assim, era 30 dias, porque o cara ia no início do ano, ele ia marcar, eu falei, amanhã eu posso ir. Aí ele, tá bom. Cheguei lá, o cara gostou de mim. Só não começou dia 1º que era feriado. Isso. Aí comecei dia 2, aí começa esse trabalho, depois eu vou trabalhar numa empresa de ônibus, né, que é maior e tal, lá no Rio, ônibus interestadual de luxo e tal. E aí nisso, tem uma colega minha, né, que ela me puxou de uma empresa para outra, e aí eu começo esse processo nessa empresa a me politizar um pouco mais, né? Isso já é um pouco depois daquela 2013, a revolta dos 20 centavos, aquela coisa, e eu era o idiota útil,
nunca fui de esquerda, nunca fui um militante de esquerda, Sim. mas eu era de esquerda, votava no PSOL, entendeu? sim. Tipo, eu era esse cara. Entendi. E aí eu comecei a perceber, ó, tem alguma coisa aqui, eu não entendo isso aqui, ninguém tá falando sobre isso. Começou a surgir aqueles vídeos, né? E eu falei, cara, isso aqui faz sentido, isso aqui é lógico, isso aqui é interessante. Aí eu comecei a comprar os livros para ler, comecei a devorar alguns livros a respeito desses assuntos de liberalismo, libertarianismo, conservadorismo. Ninguém falava sobre isso, cara. Não tinha Instituto Mises, né? O pessoal estava chegando ali, estava com os livros já começando, as primeiras traduções. E aí eu começo a entrar no Facebook. No início, todo mundo que descobre alguma coisa nova, você quer falar para todo mundo que, olha, meu Deus, olha o que eu descobri, sabe? Veio pro meu lado também, assim. Então eu era um cara chato no Facebook, eu era insuportável no Facebook. Mas aí eu fui percebendo, eu falei, cara, isso não vai ajudar ninguém muda de opinião assim, entendeu? Tipo, debater com gente de internet sabe, não vale a pena, assim. O cara tem a opinião dele, eu tenho a minha opinião, ninguém vai chegar em nada. E aí, para encerrar essa parte da história, eu entro no Instagram, começo a produzir conteúdo ali e o Henrique Viana me acha e começa a me seguir. Eu tinha 5 mil seguidores, sei lá, na época. E aí eu faço um post lá, falo da BP, porque eu fui um dos primeiros a comprar a assinatura lá da Brasil Paralelo. Nem era assinatura na época, ele era o Congresso 2016. Meu pai que me apresentou a BP, então ele estava vendo, meu pai é meio rato de YouTube, assim, ele vê os negócios, ele toma, olha o que esses caras estão falando, eu concordo, assiste aí, meu filho. Aí eu assisti, gostei, achei de uma qualidade absurda e a gente comprou junto para assistir o resto das entrevistas, né? E aí nisso eu falei o negócio da BP no meu perfil. O Henrique viu que ele me seguia, ele me manda uma mensagem no direct lá, textão assim, ele nem precisava daquilo, nem precisava mandar mensagem nenhuma. E aí eu falei, caraca, deixa eu ver quem é esse cara, assim, porque eu só conheci o Valeri, que é o Valeri que aparecia, né? E eu falei, caraca, o cara é o dono da parada, e eu, tipo assim, como esse cara me segue? Quem sou eu, tá ligado? E aí eu falei, pô, não posso vacilar aqui, ó. Esses caras estão me seguindo. Aí o Ferrugem logo depois começou a me seguir também, e o Valerinho na sequência. E aí começou aquele namoro ali à distância do tipo, cara... Você falava sobre o que nos vídeos ali? Cara, eu comecei falando, sempre é o que eu falo hoje, assim, sobre política, sobre essas contradições narrativas, né? Sobre essa questão, tipo, cara, na época eu teve uma coisa que estourou mais, que era sobre a questão do aquecimento global e tal, que a mídia batia na época do governo Bolsonaro, o negócio, mas antes... Sempre teve isso, e agora, por exemplo, tá muito pior e ninguém fala disso. Cadê os artistas global falando disso aí, entendeu? Então, por que a tratativa é diferente para um governo, para o outro? Por que isso acontece? O que a mídia influencia as pessoas? Então, meio que pegava, assim, cara, uma manchete de 3 anos atrás e uma manchete de agora. Por que para um é uma tratativa e para outro é outra? Entendi. Não faz sentido, entendeu? E aí eu ia mostrando essas... contradições para o público e deixava o público de casa. Eu não ficava batendo nisso, mas eu ficava mostrando, ó, você tá vendo que é diferente? Você tá vendo que não faz sentido? E aí ia falando sobre isso, né? Ia falando muito sobre liberalismo, libertarianismo, né? Sobre um Estado cada vez mais enxuto, né? E menor ou inexistente e tal. Eu falei, cara, o Estado ele só tá aí para roubar teu dinheiro, pô, imposto é roubo, aquela coisa toda. Porque você trabalha já 5 meses do ano só para pagar imposto, né? E você não vê esse retorno. E eu fui descobrindo isso, eu fui me politizando nessa época que eu abri a consultoria, porque, pô, eu pagava um monte de coisa, demorava tanto para abrir foi um parto o negócio. E eu falei, cara, o Estado tinha que me ajudar aqui. Eu tô querendo gerar dinheiro e não tô conseguindo fazer. O dinheiro só tá saindo, entendeu? Sim. E eu falei, pô, acho que o Estado não é tão bonzinho assim quanto eu achei que era, sabe? E aí foi nisso. E aí o Henrique começa a sondar ali. Ele falou, cara, eles tinham acabado de chegar em São Paulo, acabado de lançar o Pátria Educadora. E aí começaram a trazer gente de outros estados, porque eles vieram com uma galera do Sul, né? Do Rio Grande do Sul, lá, de Porto Alegre. Veio metade da galera para São Paulo, lançaram o Pátria Educadora. E aí nisso tem o Plano Patriota, dá um boom ali na BP no início, né? E aí eles começam a puxar gente de São Paulo e outras regiões. E eles gostaram de mim, não tinha ninguém para cuidar das redes sociais na época. Eles faziam mais um arroz e feijão, ele reaproveitava algumas coisas e tal. E eles falaram, pô, Arthur, o que tu acha de vir para São Paulo trabalhar e tal? E aí
foi naí que começou esse processo e aí eu entro na BP.